Olá, meu nome é Daniel e esse é mais um episódio de Savageando, um podcast sobre Savage Worlds. Hoje eu gostaria de conversar sobre a jornada do herói em Savage Worlds. A jornada do herói, ela é um mito, né? Um tipo de história que ela é muito comum em livros, em filmes, especialmente em histórias de fantasia. E nos RPGs ela também é bastante comum. Resumidamente, a jornada do herói, ela começa com um personagem que vai ser o herói da história, né? Um grupo de personagens que pode ser todos eles os heróis. E esse grupo de personagens ou esse personagem está num lugar comum, num lugar conhecido, geralmente, lugar onde esse personagem tem raízes, nasceu ali, cresceu ali, por exemplo, e alguma coisa externa aparece como chamado para a aventura. Esse herói, ele sai então dessas terras, desse mundo conhecido, e ele vai explorar o mundo passando por vários tipos de desafio, se tornando o herói per se, né, e salvando aí o mundo ou as terras, ou de alguma forma tendo um triunfo sobre o que geralmente é uma representação do mal, né? E aí, ao final dessa aventura, o herói é transformado, ele não é o mesmo personagem do início, né? Dentro dessas histórias, tem algo que a gente usa bastante em RPGs, que é o conceito de progressão, né? De que o herói ele começa ali sem ser poderoso, sem conhecer o mundo, e aí conforme a aventura, a campanha aí vai se passando, esse herói vai se transformando em algo mais grandioso e mais poderoso, né? Pensando no RPG, é até difícil pensar em outros tipos de história, né? Que não tem esse conceito de progressão. Como existe RPG de todo tipo, é claro que tem exemplos de outros tipos de história, né? Os que me vêm em mente são histórias que a gente precisa pensar que vão estar de uma certa forma sendo uma antítese da jornada de herói. Então, por exemplo, né, o RPG de Star Trek Adventures, ou Aventuras de Star Trek, né, no sistema de 2D20, ele não tem um progresso no sentido que mais pontos serão adicionados ao personagem, né? A justificativa do jogo de Star Trek é que a Federação ela é composta de profissionais, né, de heróis aí, que já estão no seu pico de desenvolvimento, né? E eles são capazes de atuar de forma plena na federação. E por isso os personagens não têm um progresso de mecânica. Tem um progresso de história, mas não tem um progresso de mecânica, né? Um outro exemplo, talvez aqui, sejam jogos que se focam em um slice of life. Slice of life é um termo que é utilizado para tipos de história que contam aí o dia a dia de um personagem, né? O que não tem coisas grandiosas e focam mais aí na imersão em um tipo de vida, né? Um exemplo de um RPG que funciona assim é um tal de Ryutama, Ryuutama, né? Ele é um RPG com origens japonesas, né? Bastante influenciado aí na animação de Hayao Miyazaki, né? Que é o estúdio Ghibli. E o que ele faz é focar em exploração e a vida do dia a dia aí no mundo de fantasia em vez de combate, que é um foco bastante diferente para um RPG, né, do que um Savage Worlds, que é uma fantasia pulp, ou um D&D, né, que é uma alta fantasia. E essa ideia da jornada do herói, ela está tão assim intrinsecamente ligada com a nossa ideia de RPG que até mesmo quando jogamos jogos de videogame, né, RPG eletrônicos
são aqueles em que não somente tem atributos, isso não é o bastante para ser um RPG eletrônico, mas ele tem a distribuição de pontos, ele tem o subir de nível, ele tem a personalização do seu personagem e ele tem esse sentimento de que há uma progressão do seu personagem. E esse sentimento de progressão está aí ligado na jornada do herói. O RPG que deu início e solidificou a jornada no herói no nosso hobby, claramente foi o D&D. E essa ideia da jornada do herói em D&D, ela não está somente nas histórias, mas ela está nos números e no sistema. Uma coisa bastante importante no D&D que já é mostrado logo que você faz o personagem, porque tem uma tabela gigante ali com os níveis de 1 a 20, né, no sistema da quinta edição, é essa progressão. O jogador já é apresentado para essa promessa, vamos dizer assim, de que o seu personagem irá aumentar de nível e aumentando de nível vai pegar poder tal e tal e vai poder aumentar o dano e ter essa tática, isso e aquilo, né? Tanto que associado ao D&D também vê esses conceitos de build, né? De fazer um personagem pegando certos talentos, pegando certas características para aquele personagem chegar a um nível mais alto de poder, que é aí uma representação da jornada do herói. E eu estou fazendo toda essa construção desse conceito, por quê? Para se perguntar ou conversar qual é o papel da jornada do herói no sistema de Savage Worlds. Porque na hora que a gente pensa, né, que a jornada do herói ela é muito bem representada no D&D, e ela é muito bem representada no D&D porque as características dos personagens aumentam com o tempo, né? O nível de classe dos personagens aumenta com o tempo. A gente não tem isso em Savage Worlds diretamente. A coisa mais próxima de subir de nível que a gente tem de Savage Worlds é o progresso que aumenta o estágio do personagem, né? Que vai aí de novato para experiente e tudo mais, chegando até heróico, veja bem, aí, né, entrando até na forma que a gente nomeia essas coisas, a jornada do herói. Mas tem um problema em se pensar sobre a jornada do herói em Savage Worlds, que é o sistema ele não apresenta uma curva de progresso, né? Eu nem estou falando de balanceamento, eu estou falando que quando começamos o jogo não estamos presos a números mais baixos, né? E vamos aumentando com o tempo. Você pode fazer um personagem que vai ser novato, tá certo? Vai ser novato. Então você vai ter uma restrição das vantagens que você vai pegar, né? Porque você não pode pegar vantagens de um estágio maior do que novato. Mas se você parar para pensar, todas as outras características da sua ficha, elas estão somente limitadas pelo número de pontos que você tem para usar na criação dos personagens naquele momento, né? Porque nada no sistema está te impedindo de ter um personagem que é super forte, tem um D12 de força. Nada no sistema está te impedindo de ter um personagem que tem D12 de perceber, D12 de lutar, ou D12 de atirar, ou seja lá, qual a perícia que você acha que seu personagem tem que ter D12. Começar um personagem com D12, ele é uma antítese à jornada do herói. Como vamos representar a jornada do herói na ficha do personagem e, portanto, também com regras do sistema, se o herói já começa a aventura sendo um mestre completo naquela perícia? E eu não estou dizendo que isso é um problema do sistema. Eu não acho que esse é um problema do sistema. Tanto que esse tipo de criação de personagem, ele existe em outros sistemas. Né? O storyteller, aí, o vampiro, mago e lobisomem, ele era assim também. Não tinha nada ali no sistema realmente impedindo você de começar com um nível bastante alto de uma perícia. A mesma coisa que acontece com Savage Worlds,
você vai ter que pagar, né? Que você vai aumentar tanto uma perícia que vai te faltar ponto para ter qualquer outra coisa na ficha. E de uma certa forma, essa restrição ela não é tão grande. Vamos deixar os combos e vamos deixar a parte de pensar somente nas jogadas de dado de lado um pouco, né? Vamos pensar no personagem, vamos pensar como que a ficha de personagem representa esse herói que a gente está jogando, né? Nesse jogo de interpretação de papéis. Se o seu personagem é um espadachim, a gente pode já saber que um dos pontos da jornada de herói do seu personagem é melhorar como espadachim. Aí na hora que você vai fazer a ficha, você sabe que ser ali, ter um lutar alto é um objetivo do seu personagem, e como não tem no sistema nada que te restringe a aumentar a perícia de lutar, você vai começar com o lutar em D12. O que você está fazendo como jogador é representando a ideia do seu personagem na sua ficha e ficou com um D12 em lutar e quase nada em outras perícias. Na hora que o narrador te pergunta sobre o background, né, a história do seu personagem, a história talvez seja uma simples história que seu personagem ele não conhece nada do mundo, ele estava numa ordem de espadachins e ele se tornou o melhor daquela ordem e agora ele saiu para conhecer o mundo e ele não sabe nada, ele só sabe lutar. E tá lá de uma certa forma também representada na ficha, né? A jornada do herói desse personagem, ela precisa ser focada em outras coisas. Ela precisa ser focada em outras perícias que o seu personagem não desenvolveu, tá certo? E isso tem que ficar claro para o jogador também e para o narrador. Porque senão a gente pode cair num pensamento que eu não acho que está completamente certo, que é o sistema de Savage Worlds. Ele não propicia aí uma história de uma jornada de herói, ele não propicia uma história de nada a herói, que também é falado às vezes, né? Zero to Hero, nada a herói, né? Que é uma história que o D&D propicia muito bem, porque ele tem uma série de amarras na criação de personagem de nível baixo para proporcionar para os jogadores, né, o prazer de ver aquele personagem ficando mais e mais forte. Essa jornada do herói no D&D, ela já está embutida no sistema e na real é difícil sair dela. Para sair dela você tem que aí sim criar a regra da casa, dizer que seus personagens começam no nível 3, que é uma coisa muito comum em mesa de D&D. Por quê? Porque nem todo grupo está interessado em começar realmente Zero to Hero. Por mais que essa jornada do herói seja algo que muitos grupos estejam sim interessados. Eu acabei de dar um exemplo desse espadachim que viveu somente lutando, talvez num mosteiro aí de outros espadachins, né? E esse é um exemplo de um personagem que começa já com D12 na perícia de lutar. Mas, baseado nessa história, né, já dá para ver que é uma história que é uma exceção. Não deveria ser a regra na sua mesa de jogo, né? Seria um pouco estranho se o mago tivesse a mesma história. Cresceu numa academia de magos, numa torre muito alta de marfim e focou todos os seus estudos em feitiçaria, né? E não sabe mais nada do mundo. O ladrão, a mesma coisa. Ele é órfão e foi criado numa guilda de ladrões que o treinou para somente roubar e ele tem D12 de ladinagem e quase nada em outros lugares. Assim vai. E tem um grupo que a história de todo o grupo é a mesma coisa, né? Todos eles foram privados do mundo e focaram todo o seu tempo naquela perícia a ponto de já começar o jogo como mestre, né? Esse background ele é um pouco difícil se todo mundo tiver o mesmo, né? Mas aqui, não estou para criticar esse tipo de jogo, né? Isso é o tipo de coisa que tem que aparecer na sessão 0.
conversar com seus jogadores, né, e com o narrador, e se o grupo achar isso divertido, bola para frente, e não tem nada errado. Mas o que eu gostaria de trazer aqui para a discussão é que fazendo isso, você está privando você e seu personagem de ter o prazer de ir na jornada do herói. Veja, porque você colocou a perícia no início do jogo no máximo, você está fadado a não ver aquela perícia mudar. Você está fadado a não ter o privilégio aí, né, aquela sensação gostosa de ver o seu personagem ficar melhor e melhor naquilo. O sistema, diferente de D&D, não vai forçar a você ter essa experiência. Ele está aberto a você começar com D12 se você quiser, na sua perícia que você acha importante, né? Mas ela não vai representar a jornada do herói. A jornada do herói, ela começa com um personagem que não é perfeito, não é um mestre. E é pelos desafios que passa naquela jornada que ele se torna depois, no final, um mestre. Tem um outro ponto importante para colocar nessa discussão, né? Por mais que eu estou dizendo que começar uma perícia em D12 vai te privar, né, de ter essa experiência da jornada do herói, pensando naquela perícia em si, né, focando somente naquelas técnicas que esse personagem está usando, o Savage Worlds ele é um sistema que ele tem um máximo que não é tão difícil de chegar como em outros sistemas. A gente imagina que seu personagem que tem o objetivo de se tornar um bom espadachim não vai começar um jogo com um D4 ou um D6 na perícia de lutar. Vai pelo menos começar o jogo com um D8 para demonstrar que o personagem já tem um certo e bom treinamento naquela perícia, né? A não ser que você realmente queira começar com um personagem que não saiba lutar, o que deve ser muito divertido também, né? E começando com um D8 aí, nós temos dois avanços para chegar no D12. D8 para D10 e D10 para D12. E aí, de repente, dependendo das vantagens, né, da ancestralidade e tudo mais, você pode ter D12 mais 1, D12 mais 2 e assim vai. Certo? Então, por mais que começando com o personagem não em D12 você te dá a oportunidade de ter mais essa jornada do herói, o Savage Worlds não vai te proporcionar uma progressão igual a outros sistemas, e aí olhando no D&D, né, que é sempre uma comparação que a gente tem que fazer, vai proporcionar para o seu personagem. O D&D vai proporcionar muito mais essa sensação de crescimento, né? Até um ponto que é uma discussão comum que é feita que jogos de D&D em níveis altos, eles são muito complicados porque os personagens ficam bastante poderosos. Eu acho legal trazer essa comparação com D&D e pensando especificamente na jornada do herói, agora que temos para Savage Worlds mais suplementos que trazem esse tipo de história, né? Temos um mais novo compêndio de fantasia que saiu traduzido, temos o Savage Pathfinder, né? Que é a versão de Savage Worlds para o Pathfinder, e esses jogos, eles chamam esse tipo de história, né? E eles trazem uma comparação com outros RPGs, é muito difícil não fazer, né? E muito provavelmente uma pessoa jogando Pathfinder para Savage Worlds, por exemplo, já deve ter jogado D&D ou Pathfinder na vida e vai fazer comparações entre esses sistemas. Então, por mais que Pathfinder para Savage Worlds seja um nível de poder mais alto, né, os personagens sejam mais poderosos, ele não tem o mesmo Zero to Hero, ele não tem o mesmo zero a herói, né, que o sistema D20 tem. No entanto, né, você jogador, você narrador, pode proporcionar para o seu jogo uma jornada de herói melhor.
E isso pode ser feito de diversas maneiras. Você pode ter uma regra de ambientação em que os personagens iniciais não podem ter mais de D8 e nenhuma perícia, para representar que são realmente novatos e para aumentar aí a chance dos personagens terem uma jornada de herói. Você pode também fazer com que nenhuma perícia seja maior do que D6. Isso pode ser muito interessante se realmente estamos falando assim de personagens que estavam vivendo uma vida simples aí no Condato, por exemplo, onde os problemas eram mais do que o que vai ter para o almoço amanhã, né? E só ali um ou outro na vila realmente passou por desafios o bastante para ter mais de D6 e uma perícia. Isso vai restringir a criação de personagem? Vai. Isso vai restringir as vantagens que o seu personagem vai poder pegar no início do jogo e ali no comecinho como novato? Vai restringir. Mas você vai poder ver seu personagem crescendo. Quando você aumentar as suas perícias de D6 para D8 e aí para D10, você vai ver a grande diferença que vai dar no seu personagem. E com isso você vai poder sentir, né, aquela alegria, aquele prazer de ver seu personagem crescendo, né, indo nessa jornada do herói. É algo que pode ser feito numa mesa de jogadores para representar aquele tipo de jogo. E talvez seja algo interessante de ser feito em jogos de fantasia, jogos de alta fantasia, para representar como os personagens estão crescendo pelos desafios que eles estão superando, né? Um outro ponto nessa conversa que eu acho interessante é que a progressão em Savage Worlds, ela tem aí uma cara diferente, mas ela também funciona mecanicamente diferente de uma progressão num jogo como o de D&D, que é focado bastante em combate. A progressão de D&D ela é focada no combate ou nas magias ou no coisa que a classe faz, né? Eu acho, por exemplo, um absurdo que o seu personagem pode ir do nível 1 ao nível 20 e ele nunca vai aprender 1 ou 2 pontinhos de história, ou aprender uma nova língua, ou algo assim. Você precisa utilizar de regras adicionais, regras opcionais para o seu personagem de D&D e aprender uma coisa diferente, né? Eles ficam combatentes magníficos e heróicos, mas ali nas perícias dele, que representam o quanto eles sabem sobre o mundo, eles continuam a mesma coisa que eles estavam antes de sair da cidade natal deles, né? O Savage Worlds não tem esse problema. Ele não é só focado no combate quando você faz os avanços, né? E fica até difícil você focar somente nos combates, porque vai chegar uma hora que você vai terminar o seu combinho ali, você vai pegar todas as vantagens associadas àquele tipo de combate que você quer, e conforme seu personagem vai recebendo mais avanços, você vai ter que abrir para outros tipos de estratégias. Porque o Savage Worlds ele abre o leque do seu personagem mais do que ele é hiper focado numa coisa que você vai fazer. E é isso você percebe começando a jogar o jogo e evoluindo 1 ou 2 personagens aí nas suas campanhas diferentes. Você vai perceber que os personagens eles abrem como um leque, assim, ao invés de ficar super focados em fazer a mesma coisa. Então essa é mais um motivo aí para a gente pensar em deixar nossos personagens começarem de um nível mais baixo. Nível, estou dizendo assim, valores de perícias mais baixos. Porque aí você vai ter a oportunidade, né, de focar naquela perícia, por exemplo, lutar, aumentar aquela perícia de lutar, e enquanto você está fazendo isso, também abrir o leque do seu personagem, deixar seu personagem fazer vários outros tipos de coisa, né? Eu entendo, né, que quando você faz um personagem de RPG, a gente quer ter certeza que o personagem vai ser bom no que a gente gosta de fazer, nas ações que a gente gostaria de fazer, né? Porque falhar durante a aventura não é uma coisa legal, né?
Mas falhar no começo pode ser o que vai te dar o prazer quando você parar de falhar depois que seu personagem se tornou melhor e melhor naquilo. E essa melhoria, esse progresso vai estar junto com os outros personagens, com os outros jogadores na mesa, e isso cria interações e histórias bacanas para todo mundo na mesa, né? E por outro lado, começar com D12 sendo um especialista magnífico naquela perícia não vai trazer muitas novidades durante o jogo, né? Não vai. O que seria um desafio para você que proporcionaria a experiência da jornada do herói, né? Ou seja, tendo dificuldade, né, de vencer aqueles esqueletos e aí depois conseguir vencer aqueles esqueletos sem problema nenhum, você não vai ter, porque seu personagem já vai estar em D12, ele vai sempre resolver todos os problemas de forma magnífica, da primeira sessão até a última sessão, sem proporcionar uma história bacana, sem proporcionar momentos memoráveis de progressão, né? Novamente, eu não acho que tenha nada de errado nisso, né? Só que não é o que eu acho que os jogadores esperariam de um jogo de fantasia, né? E aí pode sim trazer um gosto ruim para aquele jogador e ele achar, jogar esse Savage Worlds aí é ruim, porque como assim o sistema já me deixou pegar D12 em lutar, e aí eu passei a campanha ali com D12 matando todo mundo e pronto, acabou esse jogo. O jogo é muito fácil, né? Pode acontecer isso. Então é essa discussão que eu gostaria de trazer hoje, né, para a gente pensar um pouquinho sobre como a progressão em Savage Worlds, as regras de fazer a ficha e nossa expectativa quanto jogadores pensando numa jornada do herói, né, como essas coisas, essas peças estão interligadas, e aí falando um pouquinho de dicas, né, de como a gente pode mudar isso, né, talvez uma regrinha da casa aí, uma regra de ambientação que limite a perícia máxima dos seus personagens quando novato, ajudando aí seus jogadores a otimizar, né? Porque eles vão colocar o máximo aí que você deixa eles na perícia, mas deixando os jogadores ter uma experiência de um progresso e de uma jornada de herói. É isso que eu tenho por hoje. E novamente, muito obrigado por ter escutado esse episódio até o final. Diga aí nos comentários o que você acha dessa relação de criação de personagem e a jornada de herói, aí progresso em Savage Worlds. Eu tenho curiosidade dos seus pensamentos aí. E até a próxima!